está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nessa sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. O nome dela é Luciana Vasconcelos. Ela tem os prêmios da 93 FM aqui do nosso debate para você. Bom dia, Luciana. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes. Hoje o ouvinte que participar pelo 2461-0093 estará concorrendo ao CD Novo Conceito, Nova Unção, da banda de ontem, e ao DVD Recordações de Lélia Mendonça. No Facebook da 93 FM. Participando pelo Facebook, o CD Aceita o Teu Chamado, de Bruna Carlos. Muito obrigado, Luciana. Quero dizer a você, ouvinte amado, que se você acessar agora o site debate93.com.br, debate93.com.br, é o nosso novo site do Debate 93. Você pode participar com a gente, você pode acompanhar o nosso Debate 93, você pode ouvir, comentar e compartilhar o nosso Debate 93. Não só o debate de ontem, mas os vários outros debates anteriores. Temos um grande arquivo que você pode pesquisar pelo assunto e também pesquisar pelo nome dos debatedores, e assim você participa com a gente na 93 FM. Ao longo desta semana inteira, a nossa equipe de promoções está nas estações, e lá na estação nós já temos uma rainha, Vivi. A rainha das estações. E aí, Vivi, bom dia. Tudo bem com você, Viviane? Bom dia, JR, tudo bem? Bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes, tudo maravilhoso. Hoje aonde? Hoje nós vamos estar na Central do Brasil. Central do Brasil, muito bom. JR, excepcionalmente eu não vou estar hoje. Ah, é? Não, mas a Vanese vai estar lá. Vanese. É, a princesa das estações. Vamos lá, princesa das estações, muito bem. E assim, JR. Vanese Lucas. Vanese Lucas. Olha aí. Alexandre. A promoção terminaria hoje, foi um sucesso absoluto, que a Supervia aumentou essa promoção em mais 2 semanas. Certo. Então depois a gente vai estar sabendo onde a gente vai estar, mas hoje na Central do Brasil, sucesso total, muitos prêmios, bíblias da Central Gospel, squeeze, DVD, camisa, ainda tem uns prêmios que a Supervia dá pra gente com até passagem. Olha aí, repetido e volta. Olha, eu não sei. É. Essa Vivi. Valeu, Vivi. É claro, não, é claro. Essa CD de volta, é lógico. Muito bom, Vivi. Então hoje, a partir do meio-dia, tocou diretamente da Central do Brasil. Isso aí. Bênção puríssima, querida Vivi. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Debate 93. Bom demais ter a sua companhia. Ouvinte amado, você é uma bênção na nossa vida. Só temos a agradecer a Deus porque você está aqui. Ontem nós gravamos aqui com Raíssa e Ravel mais uma dessas novas canções. Você sabe, nós tratamos aqui há 2 dias de reunião de oração. É a primeira vez que eu ouvi esse termo de delação. O camarada na reunião de oração conta a vida do irmão. Mas tem um recado, ó o recado aí, ó. Fui à reunião de oração e uma pessoa contou a vida de um irmão. Disse o que ele fazia e até o que faria. Fiquei indignado e muito bravo. Isso pode ser tudo, mas não é oração. Pra mim isso é uma delação. Cuidado aí. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês.
Muito bem, minha gente, ouvinte dizendo como saber que alguém é realmente salvo, hein? Vivo constantemente com essa dúvida, às vezes acho que a salvação verdadeira não me alcançou. Eu morro de medo de ser condenado a viver no inferno para sempre. Como ter a certeza de que somos salvos? O que significa ser salvo pela graça, hein? O fato de ter medo de não ser salvo indica que há algo errado comigo? Será que a maioria das pessoas que frequenta a igreja vai morar no céu? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Hoje ainda, companheiros aqui os nossos debatedores aqui amados e os nossos ouvintes, 2 outros assuntos entrarão aqui para nossa reflexão, para que nós ouçamos aqui a opinião dos nossos companheiros aqui. A primeira delas é uma questão imediata, a questão dessas chuvas tão intensas no Rio, no Grande Rio, o despreparo, as questões de dificuldade que todos nós estamos observando, casos de morte, perdas assim de muitos bens materiais, carros, casas, enfim, riscos de saúde pública terríveis que estamos vivendo desde ontem à noite. Eu quero ouvir a opinião dos nossos companheiros à mesa sobre esse assunto. Também vale mencionar e falar um pouco sobre a importância de Nelson Mandela para o mundo, uma vez que ontem foi anunciada publicamente a sua morte. Entra agora a história para contar desse legado extraordinário de uma pessoa que entra para a história de todos nós como uma pessoa com uma habilidade, com uma capacidade de liderança e com uma pessoa capaz de ter alvos tão grandes e tão lindos como a questão da grande luta contra o racismo, contra o apartheid na África do Sul. Isso vai migrando para mundo afora e ele se tornou um ícone, um modelo de uma pessoa que luta pela liberdade e pela igualdade. Nós vamos tratar também sobre esse assunto no debate de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Reverendo Evaldo, vamos primeiro ao tema de hoje. Bom dia, seja bem-vindo, Reverendo Evaldo, pastor da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo em Laranjeiras. O senhor destacou a frase inicial. Como saber que alguém é realmente salvo, hein, Reverendo Evaldo? A gente sabe que o outro é salvo? Ou é o outro que sabe se ele é salvo ou não é salvo? Ok, bom dia, JR, um bom dia muito especial à mesa, aos nossos ouvintes. Esse é um assunto que a gente precisa tomar um cuidado. Primeiro, com a pretensão, com orgulho. Segundo, com a falta de conhecimento. A palavra de Deus nos diz claramente que é possível, sim, nós termos a convicção de fé e a convicção de que nós estamos em Cristo. 1 João diz lá que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos do Senhor, que somos de Deus. A palavra de Deus também nos diz lá, o Senhor Jesus diz que as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e das minhas mãos ninguém as arrebatará. Então, existe sim na palavra de Deus a possibilidade de nós termos uma convicção de fé. O que é preciso para que alguém seja realmente salvo? É preciso que ele creia no Senhor Jesus de todo o coração, de toda a força e de todo o entendimento. Então a pessoa sabe, através da ação do Espírito Santo, dentro dela. Existe uma sinalização interna. Sem dúvida nenhuma. Ouvindo a opinião do pastor Hélio André, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. Muito bom dia, seja bem-vindo. Como saber que alguém é realmente salvo, pastor Hélio André? Bom dia, JR, bom dia aos colegas da mesa, bom dia a você, ouvinte, ligado na Melhor. O pastor falou da convicção interna e eu quero falar da convicção da visão externa, né? Porque a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. E a fonte que é boa jorra água boa e a fonte que é amarga jorra água amarga, não é? Entretanto, nós não temos o critério do julgamento, nós não podemos julgar o irmão, né, ou sentenciá-lo, dizer que ele é salvo ou não. Essa é uma decisão de fórum íntimo, pessoal, uma testificação do Espírito Santo, como já foi dito aqui, mas olhando a trajetória, a caminhada da pessoa e os frutos que essa pessoa produz, que são as suas obras, dá para se ver que ele é um salvo, alguém regenerado, alguém que teve uma mudança de atitude, portanto uma conversão genuína, optou por um novo caminho, uma nova direção. Isso fica patente, fica claro nessa caminhada dessa pessoa. Portanto, eu ao olhar para esse irmão e ver os frutos que ele produz, frutos pacíficos de justiça contínuo, frutos que
completam a vontade de Deus na vida do homem, obedece o chamado do Senhor e a lei do Senhor, eu posso dizer que ele é um salvo e ter essa convicção, mas não deixando claro de fora que a convicção interior e essa convicção do Espírito Santo produzida em nós, ela é a primeira em loco, né? Muito bem, com a gente no programa de hoje, deputado federal Harold de Oliveira, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre este assunto? Eu acho que o que já foi falado, de certo modo, amarra bem. Eu entendo realmente que, por ser uma questão de foro íntimo, a pessoa é que sabe realmente qual é a sua situação de conversão. Porque a conversão, ela não é decorrente da igreja, não é do pastor. Ela é uma questão primeiro do conhecimento da palavra, o entendimento depois da palavra, e depois do entendimento é um milagre, que é uma questão espiritual, é um milagre do Espírito Santo. E aí então você se converte e a partir daí, você conhecendo a Bíblia, você sabe exatamente qual é a sua condição, de salvo ou não salvo. Agora, quem está de fora, a percepção dos outros, é claro, já foi dito aqui, é pelos frutos. A percepção dos outros é o seu testemunho. Esse é o testemunho, mas os outros nunca vão poder julgar. Então, se você é crente, você está em comunhão na sua igreja, você convive com os crentes, para os outros você é crente. Essa é a grande questão. Ninguém vai lhe julgar. Agora, se você é salvo ou não é salvo, aqui levanta mais na frente a questão de inferno ou não é inferno, essa é uma questão que só o indivíduo sabe, só a pessoa sabe. Pastor Marco Antônio Ferreira, da Igreja Metodista Central da nossa querida Duque de Caxias, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Como saber que alguém é realmente salvo? A dúvida inicial do nosso ouvinte, é sobre a sua própria salvação. O outro lado, exatamente esse, a gente consegue identificar que o outro indivíduo é salvo, não é salvo, os frutos mostram, revelam, apontam. Existem pessoas, puxa vida, que a gente conhece que a pessoa tá lá no topo, porque é um anjo, entendeu? A pessoa falta asa, ou se falta, eu não sei, está escondida, mas de repente a pessoa cai. A pessoa tem uma queda fulminante, rolou pro abismo abaixo. Aí disse, mas peraí, rapaz, eu tinha certeza que aquele camarada tava com um pezinho no céu. E agora já tô sentindo um cheiro de enxofre. Entendeu? A pessoa, não é a análise que o outro faz, a gente não, que a gente aqui não faz esse tipo de coisa. Nós somos aqui praticamente angelicais também. Mas o povo faz. E aí, pastor, quero a sua opinião sobre esse assunto, querido. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes e bom dia a todos os debatedores. Como você disse, o cair pertence ao homem, mas o levantar pertence a Deus. Então nós já vimos vários casos de pessoas que, inclusive líderes, líderes da igreja internacionais, conhecidos internacionalmente, eles caíram, mas na medida que se arrependeram, nada impede de que eles possam ser alcançados novamente pela graça de Deus. Então existe o que já foi falado aqui, é que a gente precisa ter assim, um discernimento entre conhecimento, entre o conhecimento da palavra de Deus, de você viver isso, de dar o testemunho, e também do julgamento, né, que é a questão interna e externa que foi falada aqui. Agora, a gente não pode esquecer que a igreja ela não tem essa capacidade. A própria Bíblia ela nos afirma de que quem vai fazer a separação é o Senhor. A separação entre o joio e o trigo, é Ele quem separa. Então nós temos muitas questões doutrinárias, elas não são nem teológicas, elas são questões doutrinárias, aonde muitas vezes uma doutrina ela acaba sendo mais excludente do que includente, do que incluir as pessoas no reino. E por outro lado também nós podemos descambar na questão da liberalidade, né? Onde se pode fazer tudo na igreja, e aí vem as regras, né? Os princípios que precisam ser observados segundo a palavra de Deus. Muito bem, pastor Gia Max da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor Gia Max? Bom dia, JR, bom dia à mesa, bom dia aos nossos ouvintes, é uma alegria estar aqui outra vez. Eu concordo com tudo que já foi falado, queria apenas acrescentar a essa resposta
Na verdade, não é nem acrescentar, é mais somar aqui o que o reverendo Marco Antônio já apresentou. A questão de que essa é uma decisão que vai ficar exclusivamente nas mãos de Deus. Eu sei que já foi colocada aqui a questão do fórum íntimo, que é uma convicção pessoal, é um milagre gerado pelo Espírito Santo em nossas vidas, mas algumas pessoas que pensam ser possuidoras desse milagre serão surpreendidas naquele dia, né? Muitos que chamam o Senhor de Senhor vão ter a surpresa de não terem acesso ao céu. Então, eu tenho uma dificuldade pessoal de apontar quem é e quem não é salvo. Eu me recuso a sugerir qualquer indicação nesse sentido. A única pessoa para quem eu aponto e digo e declaro que é salvo sou eu. Eu sou o único que diz para mim mesmo que eu tenho certeza da minha salvação. Mas com relação a qualquer outra pessoa, eu mantenho isso nas mãos de Deus, porque é uma decisão que só Ele tem poder de tomar. Aqui no nosso site debate93.com.br, os comentários dos nossos ouvintes. Aqui a Sidna dizendo: eu tenho certeza da minha salvação. A Lohana também dizendo: tenho certeza da minha salvação, sei que Deus perdoa meus pecados e depois de pedir perdão não os cometo mais. Agora o Luciano está acompanhando a gente, diz o seguinte: olha, quem é salvo não tem dúvidas quanto à sua salvação. Se a pessoa tem dúvida, ela simplesmente é membro de uma igreja. Ser membro de igreja não é garantia de salvação. E as igrejas estão cheias de membros não salvos. Crer em Jesus e viver uma vida imitando a Cristo, isso faz toda a diferença. Quero ouvi-los. Concordam com o que disse o nosso querido Luciano? Ele tá bravo demais ou é por aí mesmo? Eu concordo que a certeza da salvação vem através da convicção, da fé que nós expressamos em Cristo Jesus. De maneira que, se eu deposito a fé, reconheço Ele como meu Salvador, confesso o meu pecado, aceito a intervenção do Espírito Santo na minha vida, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que me regenera, não é? E ao me regenerar, eu me arrependo e confesso e creio, e isso é evidente na minha vida através dos frutos da transformação. A certeza, ela tem que estar em nós. Eu não posso ter essa dúvida de se eu sou ou não salvo. Eu não posso usar o orgulho e dizer que eu sou salvo. Não, eu digo que eu sou salvo sem nenhum tipo de orgulho, pela fé, por aquilo que eu creio, pelo que a Bíblia me garante, né? E pela convicção que eu tenho que Cristo é o meu Salvador, e eu decidi recebê-lo na minha vida. Eu queria, nessa linha mesmo, há uma diferença básica, e o ouvinte talvez esteja fazendo uma pequena confusão entre certeza da salvação e salvação. A salvação é o fato de Cristo ter sido propício ao meu coração, e isso foi alcançado através da fé. A graça de Deus atuou na minha vida, portanto eu estou salvo. Pode ser que por não conhecer a palavra de Deus eu não tenha certeza disso, eu não saiba. Pode ser que eu sinto alguma coisa, eu sinto uma alegria muito grande, mas porque nunca ninguém me disse que eu posso ter essa certeza e posso ter essa convicção, pode ser que eu esteja em dúvida. Então o fato de ter dúvida não significa que a pessoa não esteja salva. Pode acontecer a dúvida pela ignorância, ignorância aqui no bom sentido, eu não sei, ninguém nunca me discipulou. Pode acontecer essa dúvida porque eu estou em pecado. E quando eu estou em pecado, por exemplo, Davi, no Salmo 51, ele diz assim: não me retires a alegria da salvação. É interessante a gente notar que quando uma pessoa não está caminhando no caminho do Senhor, ela não tem a alegria, a sua fé fica titubeante. Então é natural que essa pessoa tenha dúvidas quanto à sua salvação. De fato, uma pessoa que está vivendo deliberadamente no pecado, ninguém pode dizer se essa pessoa é salva ou não, nem ela mesma. Apenas Deus. Deus sabe o que realmente está no coração. Pode ser que ela esteja passando por um desvio momentâneo, tenha passado por um momento difícil e ela vai voltar. Mas esse é o grande problema do pecado. O pecado tira a alegria da qual nós temos direito. Nós temos direito de nos alegrar. E como disse o pastor que me antecedeu, e bem rápido,
é preciso que a gente diga isso com muita humildade, porque esse é um erro que nós evangélicos às vezes cometemos, que nós temos tanta convicção de fé, de salvação e tal, que dá a impressão para os outros, porque o outro pensa, é salvo porque é bom, porque uma pessoa obras. Se eu digo que eu tenho certeza da salvação, ele fala, o cara se acha o máximo, o cara se acha o melhor do mundo. Então notem, como as outras pessoas não têm o mesmo entendimento da gente, que eu sou salvo, não porque eu sou bom, mas porque eu sou miserável pecador e a graça de Deus me alcançou. Amém. Se eu ficar dizendo para todo mundo que eu sou salvo, que eu tenho certeza, eu posso estar gerando no coração das pessoas um sentimento de antagonismo contra mim. Esse medo também, ele é decorrente de uma pregação, não é? Em que dá uma instabilidade ao salvo, dizendo que o pecado invalida a salvação. Se pecado invalidar a salvação, quem de nós será salvo? Não é verdade? Então, assim... Então, o sangue de Cristo não tem poder justamente, nenhum contra o pecado. O ato que consumiu tetelestai está consumado, aquela lista maldita que estava aos pés da cruz de todo condenado, cujo Cristo levou a nossa lista do pecado, essa lista foi consumada, foi aniquilada pelo poder da cruz. Se eu acredito que o pecado me tira a minha salvação, debalde é a minha fé. Em vão é a minha fé. Porque se o sangue não é remidor, não é? Se o sangue não é remidor e se o pecado invalida, a pergunta, qual é o ser humano que vai para o céu? E é bom que se acrescente. Desculpe. E é bom que se acrescente que essa está consumado, tetelestai, já previa os meus pecados mesmo depois da minha entrega. Eu me entreguei a Cristo num determinado dia, mas lamentavelmente cometi outros erros depois desse dia. E a suficiência do sacrifício de Cristo já fazia a previsão desses meus outros erros. Então, essa é uma convicção que o Espírito Santo me dá. E eu preciso viver essa fé e pregar ela para a minha igreja. Com humildade. O que não há nenhuma inclinação do ser daquele que tem essa convicção pro pecado. É essa diferença da vida da prática e daquele pecado que você comete, não é? Ou que você vem a cometer por descuido e por série da fraqueza da natureza humana caída lá no Éden, mas que você não tem a inclinação, porque a sua vontade é servir a Deus, ser santo, buscar os caminhos do Senhor, ser obediente, mas imperfeito. Eu gostaria de acrescentar a experiência que nós vivemos, principalmente nós que tivemos outras convicções religiosas e nos convertemos realmente, é que quando há a conversão, quer dizer, a aceitação, e por conseguinte se abre o caminho da salvação, o Espírito constrange permanentemente quando você sai. Então, esse é um outro, quer dizer, a consciência é sensibilizada, a consciência é sensibilizada pela presença do Espírito. Você, então, sabe, você é constrangido. Isso são sinais, porque como é uma questão de avaliação absolutamente pessoal, não tem como, ninguém vai te julgar se você que sabe. E essa é a pergunta que ela está fazendo. Eu posso ter, não? A certeza da salvação só você pode ter. Agora, esses sinais, acho que são coisas importantes. Se você assumir o certo, o Espírito te constrange quando você sai do certo. Com certeza, convence. O que é importante a gente também frisar aqui é que uma epístola de João diz que quem permanece no pecado não é de Deus. Então existe uma linha muito tênue, né, que ela está entre o legalismo religioso e uma certa liberalidade que chega à apostasia. Exatamente. Né? E a gente precisa ter esse cuidado. Essa linha é uma linha muito tênue, aonde existe isso dentro da igreja. Se o Jesus, ele não teve problema com pecadores, Jesus teve problema com a igreja, e é exatamente por causa do farisaísmo religioso, que eram pecadores, né? Também, né? E eram pecadores, mas não admitiam. Então a questão do arrependimento, ele é fundamental, que ele vai promover um outro tipo de comportamento. Na realidade, quando uma pessoa ela levanta a mão para Jesus numa igreja ou numa célula, em qualquer lugar, e ela começa a frequentar a igreja, isso não significa
que ela está totalmente salva. Se é que a gente pode falar aqui, isso aí é motivo de debate. Ser parcial, não? Não. Mas ela está salva. Está no caminho ou não, né? Está no caminho, está mais perto. Mas do levantar da mão dela vai implicar em que esse levantar a mão, ela tem uma consequência com várias atitudes que realmente sejam respaldadas na palavra. Entendi. Agora, quando a gente, por exemplo, observa isso, né? Quer dizer, a mudança de vida que uma pessoa tem, é necessário que haja uma mudança. Se a gente pega o tempo que a gente vive hoje, onde a verdade ela não é questionada. É verdade. Ela é apresentada, são apresentadas outras verdades. Então você diz assim, olha, a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Quer dizer, é verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, e o livro do não sei quem também é, o livro do não sei quem também é, o livro do não sei quem também é. O mesmo indivíduo que é capaz de dizer assim, a minha vida é de Jesus, eu sou de Jesus, eu creio na Bíblia, ele pode dizer também assim, e na reencarnação. Por quê? Porque esse é o tempo das verdades. A verdade absoluta, ela vem sendo negligenciada, anulada o tempo inteiro. Então, existem pessoas existem pessoas que estão somando várias outras ideias e de alguma forma ela pode até dizer assim, não, eu sou salva. Eu sou uma pessoa salva. Quem sabe que vocês disseram aí, quem sabe que é salvo é o indivíduo. Eu estou dizendo, então, eu sou salvo. Aí você vê os frutos. Não existem frutos. E às vezes, JR, uma pessoa boa, teve uma criação boa, uma vida boa, ela diz eu sou salvo e tal, mas ela não tem fé no Senhor Jesus, embora ela tenha uma vida aceitável e tal. O que acontece muito hoje em dia, e eu acho que aí nós temos que assumir a culpa como igreja, é que nós, as igrejas, e aqui eu estou falando de maneira muito ampla, estamos discipulando as pessoas muito pouco e às vezes muito mal. Às vezes acontece você ver uma pessoa aí famosa, um artista, uma pessoa que tem projeção na mídia, e ela diz, olha, eu me converti e tal. Eu lembro de um caso, por exemplo, vou citar o nome porque é um caso conhecido. Quando o Dedé Santana tinha acabado de se converter, logo pouco tempo depois o Mussum morreu, fazia parte dos Trapalhões e tal, e alguém foi entrevistar o Dedé, ele era recém-convertido e tal, ele dizia, eu estou orando pela alma do Mussum e tal e tal. O que ele quis dizer com isso? Ele sentiu que a fé dele devia ter alguma mudança, mas ele ainda não havia sido ensinado na palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus. Muita gente criticou, disse, tá vendo, ele não é crente coisa nenhuma, e não sei o quê. Não, falta crescimento na fé e discipulado. Eu acho que a propósito, aluno aqui do cantinho, bem no cantinho da Escola Bíblica Dominical. A conversão é um ato pronto e acabado ou é um processo? Eu entendo, vou dizer como é que eu entendo. Eu entendo que é um milagre, é um ato pronto e acabado. O processo é uma questão de edificação, de aprendizado, santificação, etc. Eu coloco a pergunta. A regeneração, ela é um ato pela graça preveniente que o Espírito Santo concede, né? E aí você crê e arrepende-se. Mas o espírito que estava morto nos seus delitos e pecados, né, ele necessita que a graça opere, que o milagre do Espírito Santo opere, e que a partir daí o processo de regeneração se dá para que ele creia e aceite o Cristo, né? Agora, a salvação não é meritória, não é por obras, Efésios 2:8-9, pela graça sois salvo, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O problema é esse, que a gente pensa que eu preciso ajudar a salvação, ou seja, se Jesus é o caminho, então eu complemento a salvação com meus atos. Não há um único caminho que me leva a Deus, não há única pessoa que me regenera a Deus através do Espírito Santo. Então por que eu tenho com meus atos, com as minhas obras completar? Então ele começa e eu termino? Então eu acho que aqui está o ponto da gente falar salvação, conversão e santificação. Salvação, ato, santificação, processo. E a gente precisa são termos teológicos, esses termos teológicos, às vezes, para o teólogo ele tem um sentido muito claro, muito específico. No geral, quando a gente fala conversão, envolve tudo isso. Quando fala em conversão, fala em salvação, fala em regeneração, fala em justificação, tudo isso junto. É uma mudança. Né? Existe um pacote. Então, vamos pegar o termo
conversão, no original, ele vem do grego metanoia ou metanoel, que significa mudança de mente. Existe uma única mudança de mente que é resultado da regeneração ou leva à regeneração, dependendo da linha teológica que se segue. Eu sei que praticamente eles ocorrem juntos, que é única. Essa pessoa estava andando em direção ao inferno, de repente a sua mente mudou pela ação de Deus, a fé atuou, ela começa a voltar para o caminho de Deus. Acontece que a mudança de mente precisa ocorrer sempre. Então existe uma conversão que é única e irrepetível, mas existem várias conversões no caminho, onde eu vou tomando consciência dos meus erros e eu vou voltando novamente ao caminho. Eu acho que seria um equívoco dizer, reverendo Evaldo, para simplificar e facilitar o entendimento, já que o senhor mesmo disse que existe confusão nesse entendimento, que a conversão é uma só. Isso. E que o processo que que decorre dele, aí vai a santificação, edificação, crescimento. Podemos pensar assim, na sua opinião? Assim. E esse processo envolve muitas vezes mudanças de mente ao longo de toda a vida do caminho. Mas eu já estou na direção certa. É porque quando vocês disseram que a salvação é um ato de Deus na nossa vida, quer dizer, você é salvo por Cristo, ele age, ele errou na primeira, ele foi mais ou menos na primeira, tá certo? Então, se partimos do princípio que vocês estabeleceram aqui, se eu estou entendendo bem, que vocês estabeleceram aí, Deus, que a salvação, ela é pela graça de Deus, ou seja, o mérito é de Cristo e não o meu. Se o mérito é de Cristo, eu não tenho dúvida que ele age de maneira definitiva e definidora. É a única maneira, muito bem, decorre disso, aí sim a santificação, que tem a participação do homem aí, afinal de contas você tem o Espírito Santo que trabalha dentro do indivíduo e vai mostrando aí que ele tá. É isso, companheiros? Todos de acordo? Pastor Marco Antônio. O texto bíblico diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A saber, aos que creem no seu nome. Pastor Marco Antônio. É exatamente isso, né? A santificação ele é um processo, porque decorre da escolha do indivíduo, no sentido de se submeter agora aos valores do reino de Deus, que são valores completamente diferentes aos valores que ele até então havia incorporado na sua vida. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é a questão da relativização da verdade. Porque a sociedade, de uma forma geral, ela relativiza a verdade. Não existe absolutos no que diz respeito à moral e à religião. A cultura, agora, o interessante é que nas outras coisas tudo é relativizado, mas tudo é absoluto. Porque alguns exemplos, nós quando vamos escolher uma companhia de seguro para segurar alguns dos nossos bens, nós queremos que ela seja uma companhia de seguro que ela tenha transparência, sólida, né, que ela trabalhe com a verdade e que nada seja oculto, e nas diversas áreas. Eu poderia citar inúmeros exemplos aqui. É médico. Esse médico é bom. Exatamente. Às vezes ele erra. Exatamente. Entendeu? A pessoa que ele trata, tem uns que estão vivos, outros morrem rápido. Então nós exigimos, a sociedade como um todo exige a verdade. A verdade e a transparência. Agora, no que diz respeito à religião, não, você tem o seu Deus, eu tenho o meu, né, cada um, todos os caminhos levam a Deus. E no que diz respeito à moral, também existe isso. Né? A permissividade que existe hoje na sociedade, nós sabemos que isso é fruto do pecado, mas que a própria sociedade ela não faz essa leitura. E então, parece que decorre exatamente disso, pastor, da verdade que deixou de ser absoluta, acabou de ser assim, eu gosto, não é o que é certo ou o que é errado, não, eu gosto, eu acho que, poxa, enfim, faz tão bem, esse tipo de reação decorre dessa, para mim, na minha opinião, enfim, exatamente desse ponto que o senhor falou. Então, na medida que a gente caminha cada vez mais na palavra de Deus e a gente entende que não é como descendentes de uma igreja reformada, né? Nós entendemos que a nossa regra de fé é a palavra de Deus, é a Bíblia, é o nosso referencial de fé. Então, o que ela diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus disse, eu sou a verdade. Né? Então a gente precisa pautar exatamente nesse caminho, num caminho onde a gente sabe que, como o pastor colocou muito bem, disse, a salvação ela é imediata, a salvação ela é um ato.
Mas a santificação, ela é um processo que decorre, né, da aceitação, de submissão, de rendição, de quebrantamento, de arrependimento diário na vida dessa pessoa. Tudo bem, que o ouvinte continua dizendo o seguinte: olha, morro de medo de ser condenado a viver no inferno para sempre. Como ter a certeza de que somos salvos? Vocês já discorreram sobre esse assunto, que significa ser salvo pela graça, também já compartilharam. O fato de ter medo de não ser salvo indica que há algo errado comigo? Será que a maioria das pessoas que frequenta a igreja vai morar no céu? São destaques que os companheiros aqui escolheram: pastor Hélio, pastor Jean, pastor Marco, deputado Harold. Os 4 microfones estão abertos para os 5 companheiros que estão aqui. Vamos entrando nesses aspectos aí para finalizar aqui a nossa reflexão. Com certeza, deixa-me dizer, aqui do meu banquinho da Escola Bíblica Dominical, os pastores vão falar. Evidente que na congregação muita gente não está salvo e não vai para o céu. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso e é bíblico, né? É bíblico. De maneira que essa última colocação, será que a maioria das pessoas, não posso dizer frequentar a igreja, que frequentar a igreja é o templo. Tudo bem, se é frequentar o templo, não vou dizer que seja a maioria ou não. Pode ser a totalidade, como pode ser a maioria, como pode ser uma parte pequena só. Mas, de qualquer maneira, com certeza, nem todos que estão lá estão salvos. Eu quero trabalhar a linha do medo, porque eu acho que a maior maldade, né, na pregação do evangelho é a imposição do medo. Pessoas estão servindo a Deus com medo de ir para o inferno, com medo de perder a salvação. Talvez seja o ponto mais crítico dessa palavra medo para nós que somos evangélicos. O evangelho é boas novas, é alegria, é graça. O evangelho é algo transformador, é libertador. Não é? Ele não oprime, ele não escraviza, de modo que se eu sirvo a Deus com medo de ir para o inferno, eu não estou servindo o Deus verdadeiro. E essa pregação, ela é muito falada, ela é muito colocada, e ela bota os membros no canto da parede, dizendo que a qualquer momento eles podem perder a salvação, porque se pecarem, por qualquer tipo de pecado, eu não estou dizendo uma vida na prática do pecado, eu não estou dizendo uma alma que ama o mundo, porque se essa alma ama o mundo, o amor do Pai não está nela, mas eu estou dizendo de uma pessoa que na sua fraqueza, na sua raiz adâmica, ela erra, ela diz assim: bom, eu pequei, perdi minha salvação, tem que buscá-la de novo. E ele vive uma vida de perda e ganho. Ora, o caminho é único, é de uma só vez e é para sempre. Então, eu acho que essa maldade que oprime muita gente, eu acabo servindo a Deus por medo e não por amor, não por entendimento, não por convicção. Para pautar uma questão em cima desse mesmo assunto. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o selo, o penhor, a garantia da nossa salvação. Então, a presença dele na minha vida me assegura que eu ainda me mantenho nesse caminho. É o ISO 9001, né? Está sobre a minha vida ali, espiritual. Então, eu tenho essa garantia. Mas ninguém dá uma garantia dessa a um produto, comparando aqui, sem conferir se aquele produto atende as especificações que aquele selo exige, não é isso? Então há um padrão, e apesar de não apoiar nem aplaudir de forma alguma a política do medo, sou contra essa política também. Eu me preocupo aqui, até me valendo do que o pastor Marco Antônio falou, sobre a questão do zelo que eu tenho que ter com essa salvação, com a permanência, manutenção do Espírito Santo na minha vida. A Bíblia diz lá em Hebreus: como escaparemos nós se não atentarmos ou se negligenciarmos essa tão grande salvação? Então eu preciso continuar fazendo um esforço para não voltar atrás. O salmista Davi, ele fez uma oração muito especial. Ele disse: não retire de mim o teu Espírito Santo, porque ele sabia que a sua garantia era essa. E nós temos no Novo Testamento um cidadão que abraçou a fé. Ele era encantador, né? Sofreu metanoia na vida lá, mudou de mente, abraçou a fé. Havia muita alegria de Deus em sua vida, mas quando ele foi batizado, quando ele viu os apóstolos, né, sendo usados por Deus para abençoar os servos de Deus com o Espírito Santo, ele ficou tão impressionado com aquilo que ele tentou, com o seu dinheiro, comprar aquela autoridade. E foi quando Pedro disse: o seu dinheiro seja contigo. E é interessante, para a tua perdição. Ele apresenta isso, porque você julgou conquistar o dom de Deus com dinheiro.
Então havia naquele homem que abraçou a fé, que estava alegre, que foi batizado, como o JR disse, uma natureza muito mundana, um princípio muito mundano ainda ativo, e que precisava, pelo bom discipulado, ser tratado como a gente se esforça nas nossas igrejas. E aparentemente a resposta de Pedro, que por um lado pode parecer uma resposta de condenação, se fosse condenação, ele nem se prestaria a responder. Exatamente. Também pode ser, entendeu? Pode ser um lado, pode ser uma outra coisa de dizer o seguinte: cara, acorda, velho. Que história é essa? Tá vindo com uma história dessa aqui? Por que você tá falando isso? Tá maluco, Simão? Simão, acorda, Simão. Eu sou Simão também. Acorda, Simão. É como se ele dissesse assim: quem tá falando ainda é o velho homem, o novo homem ainda não tá aí. Eu queria apenas, sobre esse assunto da igreja e tal. Quem falou disso de maneira definitiva, na minha opinião, foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, no século IV depois de Cristo, disse: a igreja tem muitas almas que o céu não tem. O céu tem muitas almas que a igreja não tem. E o mundo tem almas que o céu tem e que o inferno tem. Então, a salvação é uma coisa absolutamente pessoal diante de Deus. O fato de eu estar na igreja pode ser uma evidência, mas a igreja não garante a minha salvação. Quem garante a minha salvação é Cristo. Muito bem. Eu acho que a política do medo aí que vocês mencionaram, existem grandes evangelistas na história da igreja que pregaram a respeito da vida eterna e que, ao pregarem sobre a vida eterna, se referiram também à morte eterna como um argumento, tá certo? Para tratar sobre o assunto, para que as pessoas entendessem. É possível que em alguns períodos da vida, da história, períodos da vida de alguém, na história da vida de alguém, existe o tempo para aquilo. Às vezes é um momento. Mas eu entendi que vocês estão se referindo na política do medo, ou seja, a pessoa que faz uso disso. Tem gente que fala tanto sobre o inferno, com tantos detalhes, que aparentemente veio de lá ontem. Entendeu? Porque parece que fala assim, como conhecedor de causa. Pastor Marco Antônio. A gente tem que pautar sempre pelo equilíbrio, né? E fundamentalmente pela palavra de Deus. Existem duas passagens que está lá em Mateus capítulo 25, que fala a respeito das 10 virgens, né? Se essa parábola é uma parábola profética, talvez até mais do que profética e escatológica, ali 50% da igreja não vai ser salva e 50% vai ser salva. Das 10 virgens, apenas 5 elas eram prudentes, entre a prudência e a insensatez. A prudência, como eu disse, ela não pode virar um legalismo. E uma outra passagem se encontra em Lucas capítulo 16, que fala a respeito daquele mendigo, uma parábola que foi contada por Jesus daquele rico, e que quando ele está no Hades, ele encontrou-se no Hades, e ele chama Abraão de pai. Quer dizer, era alguém que estava dentro, né? Isso tem que ficar muito claro. Então é lógico que nós eu tenho uma aversão muito grande a todo legalismo, né? Atrás de todo legalista, né? Já diz ditado, tem um vigarista, né? Às vezes se subir ao púlpito, às vezes pregando insistentemente sobre um determinado assunto, é sinal de que ele está pregando para ele mesmo, purgando os seus próprios pecados. E é lógico que essa questão todinha da hipocrisia, né? Que foi talvez não, com certeza seria o pecado onde Jesus mais foi incisivo, né, com relação aos fariseus, falando sobre hipócritas, raça de víboras, porque ele dizia para os apóstolos: olha, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio. É lógico que a gente não vai fazer apologia do medo nas nossas pregações, na nossa forma de ser igreja, uma igreja que é inclusiva, mas também, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que há necessidade de que a gente tenha um equilíbrio entre a graça salvadora, a graça perdoadora de Deus, mas também o temor a Deus de perder a sua própria salvação. Vamos entender aqui, companheiros, para ver se vocês estão de acordo. A salvação é pela graça, ela não é fruto da ação humana, mas ela é fruto da ação de Cristo. O mérito não é do indivíduo, para que não haja glória desse indivíduo. O mérito é de Cristo, para que a glória seja de Cristo, a glória seja de Deus. Estamos juntos aqui?
Beleza? Apenas um acréscimo Pois não, que só vai acrescentar. Não é somente para que ele não tenha glória, mas é porque não tem como se salvar se não for por Cristo. Eu não posso fazer nada pela minha salvação. Eu posso ser a pessoa mais maravilhosa do mundo. Eu não alcanço a justiça de Deus. É a referência justiça de Deus que eu me alcanço. ao texto de Efésios, claro. que não vem das obras para que ninguém se glorie, ou seja, para que a glória seja unicamente divina. Eu não discordo. O senhor vai estar discordando de Paulo, né? Bom não discordar. Claro, eu não discordo. Isso é para ficar claro que não existe salvação com base na obra humana. Perfeito, tá? O acréscimo é excelente. Esses dias, JR, eu fiz uma comparação. Jesus falou: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso vos disse que vós morrereis nos vossos pecados. Então, quem é desse mundo, nós todos que somos desse mundo, não temos condições de nos salvar, nem de salvar alguém. Eu até fiz uma comparação com a igreja. Imagina que alguém diga: daqui a 3 horas esse planeta vai explodir. Né? Quem escapa? Quem pode tirar alguém daqui? Quem pode ajudar a levantar o outro? Diz: não, você eu vou tirar daqui. Não tem como. Ninguém, o ser humano não pode salvar. Veio alguém de cima para fazer isso por nós. Então, esta salvação, sendo um ato divino na nossa vida, faz com que o indivíduo, pela graça de Deus, ele tenha convicção, fruto da ação do Espírito Santo dentro dele. Ou seja, o indivíduo sabe, sente, percebe, tem convicção que ele é salvo, porque o Espírito Santo diz para ele que ele é, testifica, comunica com ele que ele é. Assim, este indivíduo, a pessoa, tem condições de saber se ela é ou não é salva. Há uma diferença que vocês apontaram aqui em pessoas que estão vivendo períodos estranhos, distantes de Deus, enfim, que em razão disso podem ter uma percepção diferente, até porque estão tendo uma comunicação diferente com Deus. Disseram também que quanto à salvação do outro, não se trata de ficar julgando a vida alheia, mas os frutos revelam isso. Mas ainda que frutos revelem isso, ainda assim não se pode dizer que uma pessoa, o outro, é salvo ou não, embora a Bíblia tenha dito: pelos frutos conhecereis. O pastor Marco fez uma referência específica à questão do trigo e do joio, que quem vai retirar o joio do meio do trigo é o Senhor Jesus. Isso era só no último dia, como ele fala na palavra. É isso, gente? Então, vamos lá, segunda parte. É isso aí? É isso. Todos de acordo? Totalmente. Eu só queria acrescentar uma pastor coisinha, Marco, não. Que a minha preocupação é com o ouvinte, quando ele fala a questão do medo, que vamos pro medo agora, peraí que nós vamos chegar. Vamos lá. O pastor, ele colocou muito bem aqui. Algumas vezes, alguns pastores, colegas, eles chegam até a mim e questionam a respeito da sua vocação. Será que eu tenho vocação depois de tantas dificuldades, lutas que passam no ministério, que só quem é pastor sabe? E eu digo para eles: olha, será que eu sou vocacionado mesmo? O que eu costumo dizer para eles é o seguinte: olha, se você não fosse, você não estaria fazendo essa pergunta. Porque aquele que ele vai se questionar com relação à superação das suas lutas, das dificuldades que ele encontra, no sentido de chegar ao propósito dele. Então, eu creio que pode ser algo semelhante quando ele fala a respeito da salvação, que ele não tenha isso, porque existem 2 tipos de culpa. Uma culpa que é verdadeira, que ela é decorrente de pecado, que já foi falado aqui, né, por todos os colegas da mesa. A questão do testemunho de viver em pecado, é lógico, né? E aí tem que ter medo mesmo. Agora, o sentimento, né? O que é a falsa culpa, né? De achar, por uma imposição ou por talvez doutrinas, por legalismos religiosos, e isso seja colocado como trazendo medo, né? Para que ele vá perder a sua salvação. E isso daí não é legal. Então, é importante que ele possa entender que, na medida que ele vai caminhando na fé, na medida que ele vai superando, ele vai entendendo que o Espírito Santo de Deus vai trazendo convicção à vida dele, e aí ele vai tendo essa testificação interna de que foi falado aqui. Bom, naquilo que eu creio, a salvação é divina, convencida pelo Espírito Santo, que gera arrependimento do homem que está morto pelos seus delitos e pecados. Entretanto, arrependimento e fé é passo do homem de se arrepender e crer em Cristo Jesus, né, e tomar esta decisão em busca de Cristo. À medida que o Espírito Santo o convence, o regenera, né, ele reconhece que é um pecador, que está morto, que está falido e que precisa do Cristo e dessa salvação. E aí
a salvação é de Deus, o caminho é Cristo, né? E eu acho que o ponto crucial para a gente matar essa palavra, perder a salvação, que me incomoda muito ao ouvi-la, é que a salvação sendo um dom, como Efésios 2:8-9 diz, e Romanos 11:29 diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, irretratáveis, e sem arrependimento, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, ele vai cumprir até o final. Muito bem. Por fim, companheiros, aqui dentro daquilo que foi compartilhado, a questão do serviço a Deus ou das boas obras, como o texto de Efésios que diz que acompanham, as boas obras acompanham, é resultante disso, decorre disso. Muito bem. Então nós podemos afirmar que você, uma pessoa, não serve a Deus para ser salvo, mas serve porque foi salvo. Podemos afirmar isso como a gratidão do coração daquele que foi alcançado pela graça, e ele serve a Deus com alegria, não para receber de Deus alguma coisa, mas exatamente porque já recebeu dele? Exatamente. Muito bem, quero agradecer o carinho e a participação dos companheiros aqui. Pesquisa 93. Resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje. Bom dia, Marcela. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos Você nem ouvintes. entrou no meio aqui, né? Não deu tempo. O assunto teológico, bíblico, assim, importante dar a sequência para o ouvinte acompanhar o passo a passo, viu? Você me desculpa. Imagina, a pesquisa hoje estava perguntando: alguma vez em sua vida você já teve dúvida se de fato era salvo ou não? 59% dos nossos ouvintes afirmam que tiveram essa dúvida. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Vamos aqui aos prêmios do programa de hoje. Temos prêmios aí, resultado? Com certeza. Wagner Silva de Cocotá leva para casa o CD Novo Conceito, Nova Unção da Banda Gion. A Sônia Maria de Rio do Ouro leva para casa o DVD Recordações da Léa Mendonça. E no Facebook, a Joana Alice de Itaperuna leva o CD Aceita o Teu Chamado, da Bruninha Carla. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje no nosso debate 93. Sempre muito bom ter a sua participação, ouvinte amado. Marcela, nós tivemos ontem à noite uma chuva muito forte mesmo, no Grande Rio. Foi no Rio, na cidade do Rio, no Grande Rio. Em algumas áreas nós tivemos muitas tragédias, inclusive já, pelo menos até agora há pouco, havia o registro de 3 mortes. 3 mortes, exatamente. Uma delas aconteceu em Nova Iguaçu, uma mulher de 60 anos que foi identificada como Vera Lúcia. Ela veio a falecer depois que a casa dela foi atingida por um deslizamento de terra lá no bairro Riachão. Já em Cabo Frio, um homem que ainda não foi identificado morreu por ser atingido aí por um raio, enquanto ele trabalhava num canavial. E na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, uma mulher morreu depois que uma árvore atingiu o carro em que ela estava na estrada Roberto Burlemax, em frente ali ao sítio Burlemax, em Guaratiba. Agora, o município do Rio ficou em estágio de atenção na noite dessa quinta-feira. E de acordo com o diretor do Centro de Operações da Prefeitura do Rio, o Pedro Junqueira, a Tijuca foi o ponto mais castigado do município, já que lá choveu 92 milímetros em cerca de 1 hora. Segundo ele, há 10 anos não havia um acúmulo como esse nessa região. Os ventos ainda atingiram mais de 100 km por hora em Marambaia, na Zona Oeste, e no centro a velocidade foi superior a 50 km por hora, o que acabou provocando aí até o fechamento do aeroporto Santos Dumont aqui no centro da cidade, tá? A Defesa Civil registrou aí 44 ocorrências de quedas de árvore entre 5:30 da tarde de ontem e as 5:30 da manhã de hoje, fora os rios que encheram e estão em estado de alerta nos municípios de São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Belfor Roxo e Duque de Caxias, tá? Os consumidores da Ampla também se dizem aí prejudicados com a falta de energia, que já dura mais de 8 horas. Então falta energia em Niterói, São Gonçalo, Angra dos Reis, Campos, Macaé, Cabo Frio, Petrópolis, Araruama, Magé, Cantagalo e Teresópolis. E a previsão aí, lembrando que ontem a sensação térmica aqui no Rio chegou a 47 graus e há uma previsão, segundo o Clima Tempo, de que uma frente fria vinda do sul aqui do nosso país está se aproximando do Rio e deve provocar mais chuva ainda nessa sexta-feira, principalmente durante a tarde e a noite. A temperatura deve cair um pouquinho, mas o tempo vai continuar abafado. Já no sábado, a previsão é de que o tempo fique instável, com sol fraco e previsão de chuva a qualquer hora. Os termômetros não vão passar aí de 31 graus e no domingo o tempo volta a melhorar
o que faz com que o calor aumente. A máxima deve chegar a 35 graus, podendo haver aí chuva rápida. Quero ouvir os companheiros aqui sobre esse assunto. Cada um de nós estava em um ponto, evidentemente. Eu vi muita gente dizendo que ficou sem transporte público, não apenas o trem, metrô, também sem ônibus, porque as ruas alagadas, tem rua que encheu tanto que nem ônibus passa, entendeu? É um negócio impressionante. A gente sabe que isso acontece o tempo inteiro, é natural. Existe uma destruição da natureza e disso decorre uma série de outras coisas. Existe o descaso público, gestores públicos, e existe também a falta de cuidado que a gente tem. Joga lixo onde não deve, garrafa PET não sei aonde, e tem gente que joga coisa em riacho, em lago, em rio, enfim, a gente tem de fato aí uma série de situações que acabam culminando nisso. O fato é o seguinte: entra água na casa, as pessoas já estão acostumadas. Entraga no carro, as pessoas já estão acostumadas. É uma tragédia já anunciada. Chove, a pessoa já sabe. Você sabe que tem casa que a pessoa tem um como é que chama aquele negócio que põe embaixo do móvel assim? Uma barreira. Dentro da casa, um calço. Já pra aumentar, pra altura. E tem barreira assim, já tem casa que o cara põe um murinho. Pra entrar dentro de casa, tem que pular o muro. Literalmente, é uma palavra até esquisita, né? Eu pulei o muro da casa do irmão ali. Mas por quê? Porque já existe uma frequência disso, ou seja, existem regiões que são mais visadas, já se sabe, porque são próximos de áreas de alagamento contínuo. Infelizmente, muita gente passando esse aperto nesses últimos dias, especialmente essas últimas horas. JR, acho que você resumiu tudo muito bem, eu concordo com você em gênero, número e grau. Agora, é preciso que nós cristãos nos mobilizemos para nos aproximar das pessoas atingidas por isso. É uma pena, né? O ser humano é capaz de fazer tanta coisa fantástica, engenharias maravilhosas, e não estamos preparados para uma chuva. Claro, a chuva foi mais forte e tal, mas qualquer chuvinha coloca a cidade em polvorosa, em estado de alerta. E não é só o Rio de Janeiro, infelizmente, muitas cidades no Brasil são coisas recorrentes. Por exemplo, Praça da Bandeira ontem inundou. Há fotos da Praça da Bandeira inundada desde 1940 e tanto, que mostram que esse problema já podia ter sido resolvido há muito tempo. Existe engenharia para isso. O que não existe é vontade política, o que não existe é probidade com o dinheiro público. O dinheiro que era para ter ido lá para ajudar as pessoas da enchente lá na região serrana foi pro bolso de muita gente malandra. Infelizmente, nós precisamos começar a prestar atenção nessas coisas e começar a mudar esse país através do voto, da oração e da nossa participação. Não é possível isso. Os nossos gestores não olham para o IDH, não é? Eles não estão preocupados com isso, porque se você olhar, vai haver educação para as pessoas não jogarem lixo na rua, vai haver obras de infraestrutura, né, que eu acho que é o que falta no nosso país, não é verdade? Porque não dão voto. Porque elas estão escondidas, não dão voto, elas não aparecem, elas não fazem fama de alguém. Então acho que são coisas que já estão ditas pela meteorologia, pelos estudos, e que elas vão ser recorrentes todas as vezes, porque não há gestão, não há planejamento. Quando um repórter colocou a malha de metrô em Londres e a de São Paulo, chega a ser ridículo, não é? Chega a ser ridículo. Então, assim, como que você vai transportar uma massa pública com uma malha ferroviária daquela, não sei se é ferroviária o nome, não é? Tão pequena com relação metroviária, com relação a uma que tem em Londres. Então, assim, chega a ser difícil demais, né? A situação é complexa, a chuva vem, a Bíblia inclusive diz que a chuva cai sobre todos. Cai sobre todos. Esta avaliação posteriormente, que sempre acontece, quando ocorrem, essas tragédias, que são tragédias que existem, que de catástrofes naturais existem o tempo todo. O grande problema que nós enfrentamos, que a humanidade enfrenta, é o seu crescimento, né? O crescimento, né, há 200 anos nós éramos 2 bilhões de pessoas nesse planeta. Hoje somos 7 bilhões de pessoas. As cidades, elas são ocupadas de uma forma desordenada, sem planejamento prévio.
E isso tudo vai criando condições de cada vez mais facilitar quando ocorrem chuvas excessivas, etc., facilitar tragédias. Essa que é a grande situação. Nós sabemos exatamente na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, nosso aqui, quais são as áreas de risco. Nós sabemos qual é o problema, por exemplo, foi citado aqui a Praça da Bandeira. Qual é o problema da Praça da Bandeira? A Praça da Bandeira que está no nível do mar. Se ocorre chuva e naquele momento a maré está cheia, não tem para onde ir a água. É uma questão lógica, a não ser que a gente esvazie o Oceano Atlântico. Não tem outra solução. Então, vejam que é uma questão que não é simplesmente há muitos anos que é assim. Não, a ocupação foi desordenada. Aquela área talvez não devesse ser ocupada. O deputado trabalhou nessa área, né? Não sabe disso. Devesse ser muito mais elevado para criar um equilíbrio em relação ao mar quando a maré está cheia. Essa é uma questão, para dar um exemplo. Mas as encostas. Então, como é que faz o planejamento? Não tem recursos. O planejamento é feito pela média das situações. Você não pode concretar todas as encostas, porque seria para uma situação extrema. Então você cuida daqueles pontos mais críticos. É o que é feito. Agora, realmente existe o descuido da autoridade enquanto o problema não ocorre, no sentido de desviar recursos para outras questões e deixar de limpar bueiro, que são as questões mínimas, né? O próprio habitante deixar de jogar lixo em qualquer lugar. Foi tudo dito aqui pelo JR no início. Esse é o problema que a sociedade vive e agravada justamente pela destruição do meio ambiente. Isso ainda agrava essa situação, porque o que eram grandes catástrofes agora são as pequenas mudanças climáticas que causam isso tudo e que ocorrem todos os dias. E esse verão ameaça a ser um verão chuvoso até março do ano que vem. Olha, que Deus traga aí a sabedoria, são reflexões livres aqui sobre esse assunto, como sempre acontece, cada um traz a sua opinião, seu posicionamento sobre um assunto como esse, um assunto do nosso dia, tá na nossa pauta, tá na preocupação de todo mundo. Eu sei que tem mãe e pai agora, diz assim, meu filho foi pro serviço, como é que ele volta? Vai ter chuva à noite? Como é que vai ser? É marido preocupado com a esposa preocupado com o marido, pais com o filho, filhos com pais. Com certeza, essa noite, algumas igrejas tiveram águas entrando pela igreja, destruindo equipamento, enfim, tudo isso está acontecendo o tempo inteiro e é necessário que haja um cuidado em todas essas esferas. Em todas essas esferas, cobrança por aqueles que realmente devem prestar contas disso, a nossa ação cuidadosa, a ação da própria igreja em orientar, em ensinar e não jogar lixo. A igreja tem que ver, ela tá arrumada, tá tudo bonitinho aqui na nossa igreja, nós estamos de acordo com o que a lei ensina, porque só podemos estar ensinando algo correto se estivermos absolutamente certos. O outro assunto que eu queria ouvi-los aqui é a importância de Nelson Mandela para a história do mundo. Um sul-africano que todo mundo conhece a sua história, uma história de luta contra o apartheid, contra o preconceito, contra o racismo, contra a discriminação, um negro que fez uma história extraordinária num país até então dominado pelos brancos, apesar da presença maciça dos negros. Isso repercute mundo afora e hoje nós acordamos hoje já com a informação desde ontem à noite do falecimento de Nelson Mandela. Viveu longamente, uma vida extremamente longa e mantendo assim ao longo de sua vida os seus ideais. Você imagina que a pessoa, quanto mais ela vive, mais ela corre a tentação de abrir mão dos seus ideais. No caso dele, a vida prolongada mostrou que as suas convicções eram mais sólidas do que talvez boa parte das pessoas pudessem imaginar. Sintetizando aí, companheiros, o legado de Nelson Mandela para o mundo. Bom, eu gostaria já de falar com o metodista, porque o Mandela era metodista, né? E o legado que ele deixa para o mundo inteiro de um grande líder, talvez os grandes líderes da humanidade, como você bem disse, que fez da sua vida uma causa, né? E por isso, como existem pessoas que são públicas, aonde ela corre o risco de, quanto mais tempo ela tem de vida, ela poder, nós tivemos um exemplo aí essa semana, né? De um péssimo exemplo de pessoas que elas, de uma certa forma, se há algum tempo deram alguma contribuição para o país e depois o final dela está sendo muito desonroso.
Mas o Mandela... Eu discordo, essas nunca deram nenhuma contribuição do país. Então aqui o deputado Elas Haroldo eram me corrige, contribuições a si mesmo, né? Então se elas deram, estão recebendo merecido castigo até que enfim, né? Um péssimo exemplo, inclusive um que é evangélico, né? Mas o Mandela é um grande exemplo de uma pessoa que trouxe para sua vida, deu à sua vida uma causa, um significado, e que apesar de 27 anos preso na cadeia, ele consegue sair da cadeia e continuar a sua luta tendo uma vitória muito grande. Muito bem. Tem duas coisas no Mandela que marcaram muito a minha vida, além da própria questão da vida vivida em cima de um ideal, que é o valor que ele dá à educação. Ele foi a primeira pessoa a ser alfabetizada em sua aldeia, né? E com a sua vida provou como a educação pode fazer a diferença na vida de um indivíduo. Se tornou presidente do seu país, ganhador de um prêmio Nobel da Paz e uma referência para todo o planeta. Estamos falando dele aqui hoje por causa desse valor que ele deu à educação. E a outra questão que marca, né, a minha vida com relação ao nome do Mandela é a sua resiliência, a sua capacidade de se adaptar e se manter vivo, firme naquilo que ele acreditava. As circunstâncias não alteraram ele, não alteraram o que ele trazia dentro do seu coração. E isso é um exemplo para as nossas vidas. Louvo a Deus pelo fato de ele servir ao Senhor como nós servimos. Um dado histórico, foi presidente eleito aos 75 anos de idade. Você que está perto disso ou está longe disso, tem aí a oportunidade. Olha aí. Deixo aqui. Vamos para frente, minha gente. Tem muita coisa pela frente. Vamos para frente. Aqui os ouvintes participando conosco, mais uma frase dele só para ser destacada aqui ao final. Os verdadeiros líderes devem estar prontos para sacrificar tudo pela liberdade do seu povo. Isso é cristianismo do começo ao final. Isso que eu queria comentar. Isso é cristianismo puro. Eu acho que o líder que se espelha no maior líder que veio arvorar os direitos dos menos favorecidos, que foi Cristo, o evangelho que é libertador, todo líder que se espelha nele é merecedor de aplausos, de reconhecimento. Eu acho que Mandela foi um desses que ele veio lutar por aqueles que não tinham direito algum, né, mesmo tendo, e ele se espelhando em Cristo por ir ao sacrifício por amor de pessoas da sua própria pátria, do seu próprio povo. Eu acho que esse espelhamento para mim é fantástico na vida de alguém que é um servo do Senhor. Eu gostaria de dizer que realmente a memória, né, de Mandela será sempre presente na vida da humanidade pelos milênios. Ele entrou na galeria das grandes lideranças que lutaram pela justiça e pela liberdade, ao lado de Mahatma Gandhi e outros. Então aí está Mandela. A sua vida foi um exemplo, principalmente a luta, né, contra o racismo, que se tornou inclusive vitoriosa. Não sei se depois, se ainda hoje está plenamente concretizado, mas de qualquer maneira ele fez essa grande virada para o mundo. Muito bem, queridos, vamos já vamos orar juntos aqui pelo tema do nosso programa de hoje, pelas vidas preciosas dos nossos amados ouvintes, como sempre, agradecendo ao carinho e a participação dos nossos debatedores do nosso debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Ouvinte dizendo: minha mãe é super viciada e a cada dia aumenta ainda mais a sua dependência das bebidas e cigarro. Eu já não acredito mais na sua libertação, sabe, gente? Eu cansei de falar com ela, eu passo dias em oração e nada muda. Eu vivo um inferno todos os dias quando ela chega bêbada. Mamãe me agride verbal e fisicamente. Posso dizer que hoje sou uma pessoa assim desesperançada. O que fazer quando a esperança morreu? Ao não acreditar na libertação de alguém, estou desacreditando do poder de Deus? Como manter a fé quando tudo ao redor é só destruição? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. O nosso querido deputado federal Haroldo de Oliveira agradece aqui aos nossos ouvintes e também aos nossos debatedores, por favor. Obrigado, queridos ouvintes, pela audiência qualificada que nos concede e os debatedores. Eu queria saudar a primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, o pastor José Maria, que completou ontem um culto de ação de graças
5 anos na igreja. Já tirou a igreja do local onde estava, muito limitada, já levou para um outro local, enfim, abriu um espaço para o crescimento numérico da igreja. O crescimento espiritual, como nós já falamos hoje aqui, não nos cabe julgar. Muito bem, quero agradecer a todos os companheiros. Vou pedir ao pastor Hélio André, por gentileza, para orar conosco. Vamos apresentar diante de Deus a vida dos nossos queridos e amados ouvintes. O tema de hoje, muita gente que tem esta questão que envolve a salvação, a vida eterna, o grande entendimento do que nos ensina a palavra de Deus, essa verdadeira aula que foi o nosso debate 93 de hoje para o coração dos nossos amados ouvintes, mas também como temos orado todos os dias. Vamos orar pelos enfermos e também pelo consolo dos enlutados em nome de Jesus. Vamos orar por aqueles que tiveram suas casas atingidas, bens, especialmente aqueles que perderam entes queridos nessas últimas horas aqui no Grande Rio. Pai, queremos colocar no altar aqueles que precisam mais, aqueles que são mais necessitados, cujo foco da tua igreja sempre foi eles, os órfãos, as viúvas, os carentes, os desvalidos, Senhor. O amor de Cristo sempre nos constrange em direção a essas pessoas. Por isso, Pai, aqueles que perdem suas casas, perdem, ó Deus, a oportunidade de estar habitando um lugar digno, ajuda-os, Senhor. Move a tua igreja em volta deles, para que eles reajam, para que eles expressem o amor de Cristo de uma forma concreta, visível e real. Pai, abençoa todos nós. Muito obrigado por esse momento, em saber que Cristo é o caminho e sem Ele ninguém verá Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.